Seja bem-vindo a mais um podcast. O nome é Scala Podcast. Muito prazer. Eu sou o Thiago Bernardes, fundador da Scala Lançamentos, e estou aqui com uma pessoa muito especial, e não é a Laiane. Hoje é o primeiro podcast que a gente faz com convidado. Que isso, é uma honra. É sério? É o primeiro podcast com convidado. E olha, ele já se manifestou aqui, eu quero apresentar ele. Não podia ter falado ainda não. Nossa, foi mal. E antes de mostrar para você, eu queria apresentar ele, que ele é o fundador da SB Copy e da Hardcore. Olha, Hardcore Digital. Imagina que rola lá dentro, hein? Hardcore. Imagina que não rola, que você é uma correria. O bicho pega. E copywriter profissional, diria eu. Agora eu vou apresentar ele do que eu conheço. Ele, para mim, é uma das referências máximas de copywriter no Brasil. E é por isso que nós trouxemos ele, porque a gente vai falar sobre esse assunto que talvez você conheça, talvez você não conheça. Mas antes eu quero apresentar Rafael Albertoni. Obrigado, Tiagão. Tamo junto, querido. Rafael. Não fiquei sabendo não sabia que era o primeiro convidado, não, cara. É o primeiro convidado. Estamos que em legal, expansão cara. agora. Eu me senti honrado agora. Que isso. E olha, inclusive eu separei um tema muito especial pra gente conversar. Talvez você conheça, talvez não, mas eu não queria ir na linha clássica de falar sobre copy. Eu queria, claro, vamos falar do clássico, mas eu queria partir sobre... Eu queria ajudar essa galera. Certo, gente? claro. Eu queria ajudar eles, entendeu? Então, assim, a gente vai falar sobre copy, a gente vai apresentar para quem não conhece, mas o mais importante, a gente vai dar os alertas principais, as dicas principais para quem quer começar no mundo do copywriter. Tem gente que não conhece isso, tem gente que conhece, então a gente vai dar essa introdução muito clara nesse podcast. Tá bom, show de bola. Então, roda a vinheta, show de bola. Vamos lá. Rafa, desde quando você tá aí no mercado? Você me contou umas histórias que é bem nos primórdios, né? É, cara, eu entrei nesse mercado, na verdade, eu considero que eu comecei em 2012, né? Mas eu já acompanhava isso desde 2010. Porque na época o Érico tinha um curso que ele vendia, inclusive, que era de leilão de imóveis, né? Eu já me interessava por investimento em imóveis desde aquela época, né? E aí era o irmão dele que era o expert e tal, e eu já acompanhava eles. Eu comprei esse curso deles, de leilão de imóveis, que ensinava como comprar leilões e tal, e eu não tinha dinheiro, eles falavam que dava para comprar imóveis sem ter dinheiro. Aí eu falei, tá, beleza, então vou ver essa bruxaria aí, né? E aí, só que eu não tinha dinheiro para pagar o curso, e aí eu pedi reembolso. Então assisti o curso inteiro e não consegui pagar, né? Só que quando eu pedi reembolso, foi muito louco, porque eu achei que eles não fossem devolver o dinheiro. Era a primeira vez que eu comprava um curso online. As ofertas naquela época eram assim, né? Ofertas irresistíveis, né? A garantia de 30 dias, coisas que não existiam, né? Exatamente. Ninguém fazia esse tipo de coisa. E aí eu printei tudo que tinha em volta, assim, mandei tudo. Falei, vocês têm que devolver o meu dinheiro, porque vocês falaram que não sei o que, tá aqui o print, não sei o que, mandei. E 15 minutos depois estava na minha conta. E aí eu falei, tá, o que aconteceu aqui, né? E aí isso me surpreendeu, eu comecei a estudar mais no mercado, entender mais o que acontecia ali. E aí, enfim, rolou um primeiro evento de marketing digital lá em 2012. E de lá pra cá eu só continuei. E você foi pego por uma copy, imagino, né? Claro, com certeza, com certeza. Né? Então... Você pode comprar o meu curso, você pode assistir ele, se você não gostar, te devolve o dinheiro. 30 né? dias depois, 60 dias depois, eu acho que era esse caso. Você podia assistir 2 meses do curso. Eu assisti o curso inteiro 3 vezes, pra você ter uma ideia. Um gatilho da reciprocidade muito grande, né? Sem dúvida. Assiste, aprende se você quiser, né? E desde quando aí? E aí você foi fazendo o quê? Você foi fazendo lançamentos? Como que foi essa história? Não, cara, foi assim, eu comecei... Ninguém sabia o que era copywriting em 2012. Ninguém falava desse assunto. Né? E aí, nem eu, não fazia ideia. E eu comecei, eu tentei fazer várias coisas. Eu tentei vender consórcios fazendo lançamento, que eu fazia venda de consórcios na época. Eu tentei vender perfume, eu tentei fazer um curso de um cara que era grande no mercado multinível. Eu tentei várias coisas. Você sabe que eu também me enfiei em marketing multinível? Cara, quem nunca, né? Quem nunca? Né? Alguns têm vergonha de falar disso, mas eu não tenho tenho vergonha nenhuma. nenhuma. Não tenho vergonha, não. Eu não arrependo também, não. Hoje não faria, entendeu? Não. Mas nada conta, tudo bem. E a empresa que eu fiz foi acho que a mais popular do Brasil na época, né? A Telex Free. Olha que marca. Meu Deus do céu. Foi um momento que eu... E não tinha como escapar na época, né? Um familiar me apresentou. Entendi. Familiar mostrando print na conta, eu falei, meu Deus, não tem como escapar. Não, entendi. Acho que quem nunca não se envolveu em algumas dessas marcas, esse negócio de marketing multinível, né? Põe aqui nos comentários. Eu acho que sim, eu diria que praticamente todo mundo do mercado digital fez alguma coisa de marketing multinível, pelo menos se aproximou e tentou entender, né? Exato. E por quê? Já vamos entrar em assunto de copy aqui, né? Porque a maneira como se vende
o multinível é através de relacionamento das pessoas. É exatamente o que você falou, né? Capacitação. Seu cunhado, né? você falou que fez? Isso. Então, olha que doido. Você não conhecia a empresa. Não. Né? Você não conhecia nem o produto. Você entrou. Nada. Se a gente fosse olhar, todo o resto que eles ofereciam e que eles faziam e tal, não importa. O que importa é que você confiava tanto no seu cunhado. Exatamente. Que você falou, que ele falou que é uma coisa boa para você e você fez. Isso nada mais é do que o gatilho da afeição e afetividade, né? Ou seja, a gente tem uma tendência a confiar mais nas pessoas que a gente gosta ou que são próximas a gente. É uma tendência a ser persuadido muito mais facilmente por isso. Então, por exemplo, se alguém te parar no meio da rua e te pedir R$100, você provavelmente vai sair correndo, não vai dar ou vai achar que é um assalto. Foi no almoço de família. Olha aí. Eu tinha outro relacionamento, almoço de família, aquela macarronada, no meio da mesa. Ele falou, olha, tô com uma nova iniciativa aqui. E apresentou. Dá uma olhada na minha conta, né? Mostrou e viu tudo aquilo lá. Falei, te provou na tua cara, né? Agora, você imagina, tipo, se a sua mãe pede R$100, você não vai dar? Com certeza. Ué, mas é a mesma coisa. Uma pessoa veio e te pediu R$100. Mas dependendo de quem for, essa pessoa tem um poder muito maior de persuasão sobre você ou não. Influência, né? De influência, exatamente. Inclusive, é por isso que uma das coisas mais fundamentais ou mais poderosas de se fazer na internet é construir relacionamento com a sua audiência. Quanto mais gente gostar de você, né? Quanto mais gente te acompanhar e te seguir, quer saber da sua vida, quer saber do seu casamento, do seu filho, da sua casa que está reformando, quanto mais vida pessoal você coloca ali, lógico, de maneira organizada e não de maneira pensada, né? Você está fazendo marketing, exatamente. Certo? Você está lá, você não está só para abrir sua vida, né? Você está ali por uma finalidade, né? Quanto mais melhor, entendeu? Então, porque mais pessoas começam a gostar de você e aí você tem um poder de persuasão muito maior sobre elas. E aí, como diria tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Você pensa no dia que... Olha, eu não consegui resgatar nenhum dinheiro naquela época. Eu investi e quando eu tinha que retornar a primeira parcela, já tinha sido bloqueado pelo governo. Você pegou então, bem assim, o finzinho, então. Pensa como eu fiquei feliz com esse cara que me apresentou. Pois é, então. Aí que tá, né? Você acaba quebrando ou ferrando a sua credibilidade numa questão dessa. Muito. Mas o que eu acho que é legal de entender é por que essas empresas crescem tão rápido e tanto, né? É exatamente por isso, porque eles usam um dos gatilhos mentais mais poderosos que existem, que é da afeição e afetividade, o da autoridade, da confiança. E eu diria um pouco mais da ganância, né? Ganância também, sem dúvida. Nossa. Né? Mas se não fosse seu cunhado apresentando, se fosse uma pessoa que você não conhece, muito provavelmente você não teria entrado, entendeu? Até hoje no mercado digital, quando a gente vive hoje de lançamentos, né? Faz muitos lançamentos, as pessoas me procuram e falam, cara, só porque é você... exatamente. Eu sei que funciona. Exatamente. Mesmo que eu não tô vendo nada pra ela, a gente não tem nenhum relacionamento, mas, cara, você é o cara que faz o que um cara tá me vendendo, então isso funciona mesmo, né? A pergunta que eu mais respondo, funciona mesmo? Você tá vivendo disso, né? É por isso que... assim, essas pessoas, elas confiam em você, elas conhecem você, às vezes você nem conhece elas, né? Exatamente. Com rede social, as pessoas conhecem você, confiam em você, conversam com você direto, mas você não conhece necessariamente. A grande sacada que fez o mercado digital explodir foi unir copywriting e técnicas de marketing que já são, sei lá, tem centenas de anos. Exatamente. Com a escala da internet. Porque antes só dava para fazer isso no 1 a 1. Você ia lá, juntava as pessoas na sua casa, na sua sala, ou você fazia, sei lá, reunião 1 a 1, enfim, né? Independente do que você estivesse vendendo, para você ter um poder de persuasão realmente relevante sobre alguém, né? E conseguir convencer essa pessoa a comprar alguma coisa de você, e aí que vem a parte da ética, né? Você tem que vender só aquilo que faz sentido, que realmente que funciona, né? Que você acredita, que é íntegro, exato. Mas antes só dava para fazer assim, então você tinha que ser bom de palco, você tinha que ser bom de venda 1 a 1, era completamente diferente. Hoje não, você grava um vídeo bem feito, bem estruturado e você consegue disparar tudo que você precisa disparar de gatilhos e todos os outros... É engraçado, né? Eu falo muito de gatilhos aqui, mas gatilhos mentais são uma das técnicas de copywriting, tem dezenas de outras, né? Eu amo gatilho mental, cara. Eu também, acho faria um podcast só de gatilho mental, porque eu acho espetacular. Eu fico abismado quando eu vejo um vídeo que o cara orquestrou corretamente. Eu fico, nossa, parece que é um filme de cinema, viu? Porque é uma arte, né? É a arte de persuadir, né? A arte de convencer. Copywriting é isso. Copywriting é... As pessoas acham que copywriting é escrever. Copywriting não é escrever. Copywriting é saber o que escrever. É saber o que escrever. Olha, grande diferença, hein?
Você tem que pensar, porque a intenção de um texto de copy ou de uma comunicação que você está criando para uma empresa é gerar uma venda. Copywriting é uma técnica de vendas, certo? Então, a intenção é, eu quero convencer você a comprar esse celular. Ok. Se eu disser as coisas certas, na ordem certa, para a pessoa certa, você compra, certo? Então, a questão é, eu preciso saber o que dizer, para quem e como. Se eu conseguir fazer isso, se eu conseguir aprender... De forma suave, sutil, né? Exato. E pouco evasiva. Exato. De maneira que a pessoa sinta vontade de que ela peça para comprar de você. As pessoas não gostam de vender, né? Todo mundo tem esse estigma com vendedor, né? Mas por que não se gosta de vender? Porque o que a gente acha que é um vendedor é aquela pessoa que vai encher o seu saco para comprar. Então não, esse é o vendedor ruim. O famoso chato, né? O vendedor bom é aquele que faz você querer e pedir pelo produto antes mesmo dele te oferecer. Esse é o bom vendedor. É o vendedor que não empurra nada. É o vendedor que, na verdade, até muitas vezes segura a onda e fala, não, acho que você não deveria comprar isso agora não. Né? Olha que doido, né? Total. Aquele que é chatão, que fica empurrando as coisas, esse é o vendedor ruim. Ninguém quer ser ele, mas ninguém treina para ser o cara que te pega vendedor, pelo braço, que não, vem aqui, eu posso te comprar uma coisa, né? Aqueles vendedores de carro antigo, né? De carro usado, que é chato pra caramba, que fica enchendo o seu saco, passando a perna na galera, né? Não é o padrão, mas enfim, é um exemplo clássico aí, né? Exato. E Rafa, então assim, você falou que você começou, mas você começou então, foi com copy, Por que copy? Por que você olhou, cara, eu consigo escrever bem? E é importante agora, gente, que você que está ouvindo, se identificar, porque o Rafa vai comentar como que o porquê que ele escolheu copy. De repente é para você também. Então, foi assim. Eu fiquei 2 anos e meio batendo cabeça, depois que eu entendi que existia esse mercado, que ele estava começando, tentando achar alguma coisa para vender. E eu testei várias coisas. E nada que eu fiz deu certo. Todas as coisas que eu fiz deu errado. Então... e quando eu digo deu errado, é assim, 0 vendas. Famoso empreendedor. Exatamente. Né? Absolutamente 0 vendas, tá? Então, só que eu sabia tecnicamente muito bem. Eu não tinha um bom produto para vender, ou eu não tinha uma pessoa que eu pudesse lançar, ou alguém que não fosse... Eu não tinha um conhecimento meu que as pessoas gostariam de comprar. Pelo menos eu não via isso naquela época, né? Uhum. E até que um dia eu assisti... Eu falo inglês muito bem. Eu fui viajar e trabalhar fora há muito tempo e tal. Então... Falando assim, parece chique, né? Mas eu era garçom num navio de cruzeiro, tá? Então, você sabia disso? Não sabia, cara. Eu fiquei 6 meses embarcado num navio de cruzeiro e trabalhei de garçom. Que experiência legal, hein? Foi maravilhoso. Nossa. Sem contar que o inglês deslanchou, né? Nossa. E aí, eu voltei e comecei a estudar o mercado e comecei a estudar o que havia em inglês também. E aí, um gringo que chama John Benson, lançou um curso que chamava 3x VSL, que era um curso de copywriting. E eu nunca tinha ouvido essa palavra. O famoso VSL. Exatamente. Esse cara que inventou a VSL. Ele foi o primeiro cara a fazer. Né? Então, o curso dele era sobre como ele fazia isso. Ele fazia $50 mil por dia com uma VSL. Gente do céu. $50 mil todo dia. Você imagina? Eu não sei quanto que dá isso em mais ou menos um mês. $250 mil vezes, vamos colocar isso vezes 250 10. mil reais, não, vezes 30, né? 7 milhões e meio. De reais por mês. Né? Com um e-book, irmão. Ele vendia 1000 e-books de $50 por dia. Olha que maluquice. Caraca, velho. Com uma carta de vendas, com uma copy. Né? Então, aí ele estava ensinando como é que ele fazia isso. Eu fui lá e comprei esse curso dele, de $2 mil na época. Caro. E eu tinha $2 mil? Não tinha não. Mas ele também falou que tinha 30 dias de garantia. Não fiquem bravos comigo, gente. Eu era novinho, eu fazia merda, entendeu? Então eu comprei e falei, vou dar um jeito de conseguir o dinheiro. E aí, só que eu não consegui. E aí eu mandei um e-mail para eles pedindo desculpas, falando que eu precisava reembolsar. E aí eu falei, gente, desculpem, eu não... Cara, eu fiz o curso inteiro, aprendi tudo, mas eu não consigo pagar. E aí eles, não, de boa, dane-se, né? Tipo, a pessoa tá dentro dos 30 dias, eu pedi dentro do acordo que a gente fez. Beleza. E aí eu peguei aquele conhecimento e fiz uma palestra dentro de um congresso de marketing digital que a gente estava fazendo, que chamava Conaed. Que era tudo mato naquela época, né? Tudo mato, exatamente. Foi o primeiro congresso que teve no Brasil. E aí eu lembro que o Alan, que estava fazendo o congresso, ele me pediu para ser gestor de afiliados dele. E eu falei, cara, mas gestor de afiliado eu não sei ser, mas se você quiser eu faço copy. Tá, mas o que é isso? Eu falei, eu vou fazer todo o texto que você vai falar no vídeo e tal. Eu falei, tá bom, beleza. Mas, cara, não posso te pagar. Eu falei, olha, faz o seguinte, me dá uma palestra, deixa eu fazer uma palestra no meio dessa galera. Mano, tinha lá o Conrado, o Érico, o Vitor, uma galera foda que todo mundo já reconhecia. Eu ia aparecer no meio deles, falando de um assunto que ninguém falava. Caramba. Ninguém nem sabia direito o que era. E se alguém perguntar quem fez a copy, você fala, fui eu. Esse é meu Rafa, pagamento. Explica para quem não sabe o que é VSL, por favor. VSL é Video Sales Letter. Então, começar lá de trás.
em copywriting, a gente tem um formato de vendas que chama carta de vendas. O que é uma carta de vendas? Imagina que é um texto com uma aparência de uma carta, ou com a aparência hoje na internet de um artigo, né? Parece um texto de um artigo que está sendo publicado num blog, alguma coisa assim. Só que aquilo ali é um texto que tem a intenção de convencer você a comprar alguma coisa. Gostoso de ler. Delicioso, você fica super empolgado, né? E no final, se for uma boa copy, você compra. Né? Olha que maluco, olha a escala que tem isso. Um texto que eu posso publicar na internet, que milhões de pessoas podem ver, que depois delas lerem, elas compram de você. Ah, mas todo mundo compra? Não, mas tudo bem. Se 1% das pessoas que lerem comprar, a cada 100 pessoas que você apresentar isso, você tem uma venda. Cara, qualquer pessoa com o Instagram hoje consegue acessar 100 pessoas. Se você tiver um produto Facilmente. de R$1.000, R$2.000, a cada 100 pessoas você ganha R$2.000. Opa, peraí, tem gente que não ganha isso no mês. Né? Já Então, virou uma chave aí. Quem você que tá ouvindo, que não conhece marketing digital, já virou uma chave. não é? É. Então, esse é o formato que a gente chama de carta de vendas, ou seja, é um texto que a pessoa lê do começo ao fim. O que é a VSL? É uma carta de vendas em vídeo. Ou é a Video Sales Letter, né? Uma carta de vendas em vídeo. Então, você pega esse texto todo, grava a sua voz e vai colocando o texto dentro dos slides. E vai passando o slide e vai lendo o texto que está ali. Basicamente é isso. Um vídeo, então, que só aparece o texto e a sua voz, que é... Imagina como se alguém estivesse lendo a carta para você. Isso chama Video Sales Letter, né? Então, isso é a VSL. E também é magnético, que te prende atenção, né? Você vai querer ouvir o que está acontecendo, você vai querer... Você está ouvindo e lendo ao mesmo lendo. tempo. É muito difícil, se for um bom texto, é muito difícil sair. E no fim das contas, é muito mais poderoso do que você dar um texto para a pessoa ler. Porque é muito mais fácil ser interrompido lendo uma carta do que assistir um vídeo de fone de ouvido e prestando atenção. Exatamente. Né? Então, quando esse cara fez isso, ele multiplicou por 3 vezes as vendas que ele já tinha. Por isso que o curso do cara chamava 3x VSL. Né? E aí eu fiz esse curso, pedi reembolso pro cara, porque eu não tinha grana, dei a palestra nesse evento e comecei a fazer copy como profissão. E aí, alguns anos depois, uns 5, 6 anos depois, eu fui para os Estados Unidos e não sabia e encontrei esse cara no evento. O cara que me ensinou copy pela primeira vez. E Pra aí quem acha que o mundo não é pequeno, né? Bicho, eu encontrei esse cara e eu comecei a chorar. Só de longe, assim, ó. Eu olhava assim e eu chorava. E aí eu falei, nossa, eu vou falar com esse cara, mas... Nossa, pessoal, calma, né? Aí respirei assim, cheguei lá, foi, John, tudo bom? Tudo bom. Tava tipo, cara, mano, esse brasileiro maluco aí, né? É. Cara, deixa eu te contar uma história. Aí ele... Olha que foda. Copywriter é foda. A gente não consegue. Deixa eu te contar uma história. Lembra que você teve esse curso, não sei o quê? Cara, eu te mandei um e-mail falando que eu ia devolver, porque eu não tinha dinheiro para pagar e tal. Cara, de lá para cá foram 2.200 copywriters que eu formei no Brasil. Eu fundei uma empresa lá que chama Sociedade Brasileira de Copywriting. Um monte de gente tá trabalhando e tem uma profissão porque eu aprendi com você a primeira vez. Então, agora chegou a hora de eu te pagar de volta. Me dá o link para eu poder pagar o curso. Porque o seu curso mudou minha vida, eu queria comprar. Eu queria poder te retribuir, pelo menos assim, pelo menos pra gente fechar esse ciclo, né? Pra fechar, né? Aí o cara fica olhando assim com a cara, né? De, meu Deus, cara, lógico, tal, isso aqui é beleza. Ele me deu um link, eu paguei, né? Na época, $2.000, graças a Deus, eu podia ter, né? Paguei pra ele e, enfim, esse cara mudou minha vida. E agora, inclusive, nos próximos semanas aí, a gente vai ter um evento com ele aqui no Brasil e ele vai vir pra cá. Então... Cara, essa é uma... Imagino que deve ter uma... Vocês vão tentar lembrar isso, né? Vocês conversarem, vocês vão... Porque história, né? Lembra, são pontos... sem dúvida. Não, são a gente pontos... conversa, ele tem WhatsApp. Eu tenho WhatsApp do cara agora. A gente troca ideia. Tipo, um outro amigo apresentou a gente também, ele se aproximou e... Enfim, é muito louco. Assim, Que legal. É aquela história de que você só consegue ligar os pontos olhando pra trás, né? Exatamente. Que tudo Quando você faz tava sentido. lá não dá pra saber, né? Mas uma hora fecha o ciclo, cara. Só que você tem que ficar o tempo suficiente pra dar certo. Que legal. E me fala um pouquinho, você falou que você já conectou, né? Que você tinha formado 2.200 copywriters. Isso. Mas eu queria explorar um pouquinho das dificuldades, dos obstáculos que foi você se né, reconhecer como uma pessoa que poderia viver de copywriting, né? Que poderia trabalhar com isso. Você lembra de algum fato assim que te deixou muito desmotivado, querendo desistir? Porque, cara, imagina, né? Você viu uma oportunidade fora, tem a bolha aqui, né, do Brasil de pessoas que não conhecem, que vão te puxar para trás, né? Tô falando das objeções aqui, mas assim, Sim. Você tá levando algo diferente para essas pessoas, né? Eu imagino que muita gente vai assistir esse vídeo e vai falar, nossa, será que é possível? Eu queria contar as trombadas que você deu nesse período. Você lembra de algo muito importante? Que você achou que era, você deu um all-in ali,
né? Você foi com tudo e falou, nossa, não, ixi, eu acho que não é bem assim. Não, teve várias vezes que eu me ferrei. Foram altos e baixos ao longo do caminho. Mas eu acho que a coisa mais importante para eu contar para quem tá ouvindo agora e para você é que quando eu comecei nesse mercado, eu queria ter o meu negócio digital. Esse era meu sonho. Eu olhei para isso e falei, eu achei o meu lugar, é aqui. Eu só preciso dar um jeito de saber o que eu vou fazer. Boa. Né? E eu não era expert em nada ainda, não tinha pelo menos uma ideia do que eu ia fazer. Eu não tinha ninguém que eu podia lançar, quem eu tentei não deu certo. E quando apareceu a oportunidade de ser copywriter, qual que era o meu grande incômodo? É que prestar serviços não é algo que é escalável. Eu estou vendendo minha hora. Com certeza. Eu não tinha necessariamente um negócio. Eu tinha o meu serviço, né? Então, por mais que eu tivesse... na época eu cobrava, sei lá, 50 mil para fazer uma copy. Cara, eu ganhava salário... 2 anos antes, meu salário era R$1.000. Então, assim, tava maravilhoso. 50x. Para fazer um texto, né? Uhum. E é lógico que não é tão simples assim, né? Dá muito mais trabalho que isso, mas... E claro, cada um que pagava 50 mil faturava 300, 500, 1 milhão, enfim. Era muito justo a oferta, né? Sim. Mas a grande imaturidade nesse sentido, né, era de que eu me incomodava muito em ter que prestar serviço e não ter o meu próprio negócio. E aí isso me incomodou tanto que chegou um momento que eu parei de prestar serviço, só que eu não tinha um negócio ainda, eu não tinha conseguido fazer o negócio funcionar. E cara, meu negócio, o dinheiro que eu tinha guardado, ou que eu tinha começado a ganhar, começou a acabar, eu comecei a ficar devendo, dei, né, muito problema no caminho. E aí eu voltei a prestar serviços e voltei a ganhar dinheiro e a coisa continuou a dar certo. E aí eu consegui depois me estruturar para ter o meu próprio negócio digital. Mas eu levei 6 anos para ter o meu primeiro negócio digital. E nos primeiros 2 anos e meio eu não ganhei nada, praticamente. E de 2 anos e meio, que foi quando eu aprendi copy, comecei a trabalhar com isso, até esse, sei lá, uns 3 anos para frente, mais ou menos, eu fiquei só prestando serviços, né? E aí, o meu incômodo era esse, que eu não tinha um negócio. Eu achava que eu não tinha um negócio. Mas, cara, a verdade é a seguinte. Eu também não estava pronto para ter. E todos os intempéries, tem todos os pontos bons, mas também intempéries do negócio, né? E o fato de eu estar trabalhando no negócio de pessoas grandes, ganhando bem para isso, me deu uma experiência gigantesca. Gigantesca, entendeu? Então, hoje, cara, tranquilamente, eu já fiz mais de 500 lançamentos fácil, só eu de escrever, de estar ali, de estar perto, de apoiar. Então, o que eu conheci, o que eu aprendi nesse caminho todo, hoje eu trago para mim. E hoje eu consigo trazer para o meu negócio. Então, para quem que é esse tipo de trabalho, né? Uma das pessoas que mais compra os cursos que eu vendo de copy, que é uma formação profissional, são as pessoas que fizeram exatamente o mesmo caminho que eu. Estão loucas para entrar no mercado digital, querem ter o seu infoproduto, mas não conseguem ser afiliados ou não se dão bem com esse tipo de oferta, ou não conseguiram ter um expert deles ainda, mas esse cara entende muito, ele pode prestar serviços. E aí a grande crença que se tem é, mas serviço não é um negócio. Cara, mas calma, talvez para você tenha que dar esse passo antes, assim como foi para mim. Entende? Então, quando eu abri mão de não querer prestar serviços, né? Quando eu comecei a prestar serviços de maneira profissional e fazendo direitinho e me dedicando como eu precisava, as portas de várias outras coisas começaram a se abrir, o dinheiro começou a entrar, eu comecei a ganhar muito bem e eu comecei a pensar em estruturar o meu curso. E aí sim eu fiz um curso de copy depois, enfim, comecei a formar as pessoas e tal. Então eu acho que para quem tá no mercado digital e tá apanhando, sabe, tá tipo tentando várias coisas e não conseguiu, prestar serviços em geral, em qualquer área de marketing digital, é maravilhoso. Você vai ganhar muito bem, você vai aprender pra caramba e sim, você vai vender a sua hora. Você vai vender a sua hora. Mas qual é o problema de você dar esse passo antes? Se você não tem o seu negócio ainda e está aí apanhando por, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos, tem gente 5 anos apanhando, tentando fazer e não consegue sair do lugar. Porra, põe um pouquinho de humildade aí, né? Se você já tivesse... Se você conseguisse fazer, você já tinha feito. Exato. Certo? Então você não está pronto, porque senão você já tinha feito. Essa é a verdade, o fato é esse. Então, se você não está pronto, treina no negócio dos outros, aprende, vende o serviço, ajuda as outras pessoas. Porque o teu conhecimento com marketing, com copy, com qualquer outra área, ele pode acelerar o negócio de alguém e essa aceleração vale muito dinheiro. Entende? Então você consegue cobrar bem, você consegue ganhar bem e você consegue aprender no caminho. E aí a hora que você sentir que está pronto para fazer o seu próprio infoproduto ou trilha seu caminho, né? Aí você faz, entendeu? Mas você faz com mais calma.
Então, acho que você perguntou de um grande desafio. Para mim, Uhum. o maior desafio para mim foi talvez a falta de humildade ou falta de maturidade para olhar de que poxa, tava tudo bem eu começar prestando serviços Aham. e que isso é um caminho maravilhoso e foi o que me trouxe até aqui. Né? Então, deu certo para mim por causa disso, Já porque são eu abri mão. quantos alunos que você tem no total aí já? Na SBCop, né, eu já formei 2.200 alunos. 2.200. Isso. O que é engraçado porque assim, mas ainda não tem copywriter no mercado, né? Que o pessoal fala muito. Mas, cara, como é que você formou tanta gente e tem tão pouco copywriter? Primeiro, porque o mercado explodiu, certo? Então, cara, na pandemia a gente cresceu 3 vezes. A gente que eu tô dizendo é o mercado inteiro, o mercado completo. digital, né? Aham. Então, que já não era pequeno em 2019. E a gente triplicou só em 2020. Então, olha a quantidade de gente nova que está chegando. Primeiro é isso. Segundo, quem aprende copy, muitas vezes, só faltava isso para o cara dar certo. E aí ele já é expert em alguma coisa, já tem outra estrutura e faltava só isso. Sabe? Então, o cara aprende e vai fazer o negócio dele. Muita gente não quer fazer o próprio... Você deu um óculos pro cara praticamente, né? É. Aí ele consegue voar. E tem uma boa parte das pessoas, né? Que sim, presta serviços, mas aí o cara começa a ficar tão bom que ele já é logo contratado por alguém, ele já vai trabalhar em alguma empresa, às vezes vira sócio dessa empresa, que também é um caminho. Né? Então eu virei sócio de empresas porque eu era copywriter e ficava caro me pagar e eles me pagaram com equity. Olha que legal. E aí você começa a diversificar, né, o seu negócio. Exato. Você falou um negócio muito legal, muito importante, eu queria voltar. Quando você falou da formação, né, que você vendia para pessoas que tinha que era igual você, né, que se identificava igual você. E aí quando você falou isso, eu falei, cara, eu preciso falar isso para esse insight, né? Que as pessoas compram de quem elas se identificam, dos semelhantes, né? E no final, assim, né, a gente hoje tem uma estrutura, aí a gente vai na torneira e abre, tem o quê? Água. A água vem para nós e a gente usa essa água, né, para casa e tudo mais. A água vai para onde? A água vai pro esgoto. Pro esgoto. Depois vai para onde depois? Pro esgoto. Vai pro tratamento. Depois do esgoto. Do Aí tratamento. volta pro rio, volta pra nossa caixa. Né? A água encontra água no final. É. Então, no final da história, para você vender no mercado digital, é maior a chance de comprar de um semelhante, de uma pessoa que você identifica. Né? E ficou muito forte, porque você começou a criar um mercado. Imagina naquela época tinha um mercado. Não tinha mercado nenhum. Na verdade, você foi criando um mercado. Né? O mercado de copy não existia, né? Exato. Por isso que era muito fácil vender o serviço. Ainda é muito fácil, tá? Porque qualquer pessoa que vai num evento de marketing digital e fala que é copywriter, junta gente em volta para querer saber, ou pegar o serviço, pegar o contato para conversar. É impressionante, porque não tem profissional. Então, cara, engraçado que eu falo isso há 6 anos, 7 anos. Eu falo que o mercado digital ou a profissão de copywriting comprar Bitcoin a R$1. Sabe? Aí eu comecei a mudar. Falei, agora tá R$2. Porque assim, só que ainda tá longe dos milhões que vai virar. Sabe? Tipo, se você sai na rua hoje e pergunta para as pessoas o que é copywriting, elas não fazem a menor ideia do que elas vão nem entender o que você falou. Exatamente. Não é comum. Hoje, podcast é uma parada que explodiu e que muita gente sabe. Mas é uma palavra em inglês. Mas mesmo assim, podcast as pessoas conhecem hoje. Não é? Então, realmente atingiu a grande massa. O mercado digital, cara, tá nada ainda. A gente não deve ter, sei lá, do Brasil inteiro 1 milhão, 2 milhões de pessoas que realmente sabem o que é ou trabalham nesse mercado. Tem um monte de curioso, um monte de gente que fala, né? Sem dúvida. Mas não tem gente sabendo, né? Tem 250 milhões de pessoas no Brasil, cara. Pelo amor de Deus, não tem 2, 3% da população ainda entendendo como faz esse negócio. O texto completo, né, de como funciona de cabo a rabo. Exato. Ô, Rafa, a gente falou sobre dificuldades, obstáculos. Eu queria falar agora sobre coisas bem-sucedidas, assim, trabalhos que você pudesse falar, que foi você que fez, que você participou, quais trabalhos que você mais se orgulha que você prestou ao longo dessa jornada aí? Tem algum específico? Porque eu imagino que em cima de um grande trabalho tem muita atividade que às vezes de incerteza, né? Que, poxa, será que ia dar certo? Deu certo, né? Antes eu era louco, agora que eu tenho resultado eu sou, né, o vencedor. Sim. Tem algum trabalho que você realmente fala, nossa, foi decisivo porque a copy conectou com a pessoa, com a persona? Cara, tem vários, né? Mas assim, eu acho que tem 3 específicos que eu gosto muito de lembrar. Primeiro é o Conaed, que foi a primeira copy que eu fiz. Essa primeira copy que eu fiz gerou 150 mil de vendas. Naquela época, em 2014, acho que a gente foi a 5ª ou 6ª pessoa para fazer mais de 6 em 7, né? A bater o famoso 6 em 7, né? Então, acho que esse primeiro foi muito legal. E foi também quando eu comecei como copywriter, e foi a primeira palestra que eu dei do assunto e tal.
O segundo foi logo depois desse, porque foi a primeira vez que eu vendi o meu serviço colocando um preço. Porque esse daí do Coned foi de graça. No fim, eles me deram dinheiro. Porque, cara, foi tão bem que eles me pagaram 10% do lucro. Foi R$6.000. Deu 60 mil de lucro. Eles me depositaram 6 mil. 6 meses do meu salário. Nossa. Você imagina? Eu não conseguia nem... Cara, e caiu na minha conta, virou zero, porque eu tava devendo, né? Então, Caiu, ó, se desfez, igual né, o já desapareceu. Vingadores da Thanos, bateu Mas o dedinho. me ajudou a diminuir o rombo, né? E logo depois desse, um cara chamado Ricardo Piovan me chamou pra fazer a copy dele. Você conhece ele? Já ouviu falar? Não. Ele tá mais recluso agora, tem mais... Não tem aparecido tanto. E pra ele tinha perguntado, quanto que você cobra? Aí eu falei, quanto que você tá pretendendo faturar? Aí ele falou, R$1 milhão no lançamento. Olha, fácil. Pois é. Eu falei, tá bom, então é justo que eu ganhe 1% disso. 10 mil. 10 mil, justo, né? Falei, você me paga 10 mil, eu vou te ajudar e fica... Ele, não quero não. Não vai dar, não vou poder pagar. Tá bom, beleza. Aí eu deixei quieto. E uma semana antes do lançamento, ele me chamou. Ele falou, cara, eu não consegui fazer sozinho, eu preciso da sua ajuda. Quanto que você vai cobrar agora? Que é urgente. Eu falei, não vou subir o preço. Você me deposita 10 mil que tá tudo certo. De novo, era 10 meses do meu salário, sacou? Tipo, eu tinha ganhado de 6 contos, sei lá, 3 meses antes. Já tinha acabado o dinheiro já, bicho. Né? Então, esse segundo que eu vendi foi por 10 mil. E aí eu internei na casa dele lá. Eu lembro que eu peguei um hotel do lado do escritório. A gente ficou dia e noite. Eu escrevia durante o dia, ele gravava à noite pra sair no outro dia de manhã no CPL. Maluquice. Coisa de louco. Quem nunca, né? Não é? Nossa, só de lembrar me dá ansiedade. E aí a gente fez esse lançamento e deu R$500 mil. E aí depois desse, começou um monte de gente ficar sabendo que eu fiz esse. E aí a galera começou a me chamar, entendeu? Então, pra mim, o que marcou muito foi... Trabalhe de graça, preste um bom trabalho. Os seus primeiros trabalhos serão referências pros próximos. Olha essa sacada aí, gente. É isso aí. E o último, que na verdade não foi um lançamento só, mas foram 3 anos de trabalho que eu fiz junto com eles, que foi o pessoal da Empíricos, né? Poxa, então, muito conhecido, né? Eu trabalhei 3 anos com eles. A gente tinha um acordo de que eu tinha que fazer uma copy por mês. Então, eu nunca somei todos os valores que a gente faturou nas copies que tem lá. Eu não lembro agora de cabeça, mas eu lembro que teve um dos anos que a gente faturou 30 milhões. Só com as copies que a gente fez, né? Só com detalhe. Seu dedinho lá. Detalhe, né? Da onde veio esses 30 milhões? A gente fez, sei lá, 12, 15 copies no ano. 3 copies deram, tipo, 29 e o resto deu 0 ou muito perto. Né? Então deu muito pouco, assim. Não foram copies que funcionaram muito bem. Acertou o cisne negro, né? Exatamente. A gente acertou na mão ali. Mas a gente teve que fazer, ao longo do ano, 10 ou 15 copies para, tipo, 3 ou 4 darem um puta no resultado e a maioria não funcionar ou não funcionar tão bem quanto poderia. Entende? Então, qual que é a lição aqui, né? É que copywriter precisa treinar toda a estratégia de marketing, toda copy é uma hipótese. É uma hipótese de que você vai vender. Por mais que você coloque todo o trabalho... Bem fundamentada, né? Exato. Com fundamentos, com plausibilidade, tudo fundamentado. Mas por mais que você faça isso, você não tem certeza se vai funcionar. Não dá para ter certeza. Se tivesse certeza... Às vezes as pessoas perguntam assim, mas você cobra 60 mil para fazer, sei lá, uma revisão de lançamento e você garante para mim, então, que eu vou fazer pelo menos 500 mil reais? Aí eu falo, não, cara, porque se eu pudesse garantir isso, eu te cobrava 490 e você ganhava 10 de graça. Né? Por isso que custa 60. Esse tipo de pergunta vem de pessoas que não estão preparadas para empreender. Exatamente. Né? É a mesma coisa que você chegar... você fala assim, eu vou abrir uma loja aqui. E aí você pergunta pro contador, você vai abrir a empresa. Você fala assim, queridão, você vai abrir minha empresa, você garante para mim que eu vou faturar 1 milhão no primeiro ano? Você tá maluco? Não faz sentido, né? A palavra garantia é muito difícil de colocar em qualquer narrativa, né? Que a gente colocar hoje no mercado. Garantia é muito difícil, né? É impossível, na verdade. Né? O que a gente pode fazer é melhorar as condições ao máximo possível, né? Mas garantir não tem como, né? E falando em garantia, você já teve ali, imagino que alunos, né? Que superaram até o próprio professor, né? Imagino que os alunos, os experts de hoje passaram pela sua mão, né? Sim. Pessoas que falam de copywriter, que eu imagino que você foi um dos primeiros e tem muita gente que eu acho que no mercado hoje se formou em 2012, tá falando muito tempo atrás, né? Eu comecei o curso de copy, eu comecei a ensinar copy em 2014, 2015. 2014, olha, imagino que tem muita gente que passou que hoje já, né, é grato por você, eu acho que é o mesmo sorriso que você fez ao
ao O John Benson, ao John Benson, hoje é retribuído. E aí fica para você a dica, né? Quanta coisa que você poderia estar produzindo que futuramente poderia vir alguém te agradecer por esse conhecimento que você está ensinando e você não está fazendo. Né? E o louco é o seguinte, a primeira palestra de copy que eu fiz, como ninguém nunca tinha falado do assunto, e era um assunto completamente novo aqui, eu fiz a palestra inteira em cima do curso que eu aprendi. Então aquele conteúdo não era meu, digamos assim. Eu entreguei, certo? Mas se você parar para pensar, cara, teu professor de matemática não inventou a fórmula de Bhaskara. Ele ensina, mas ele não inventou. Né? Ele não inventou o triângulo de Pitágoras. Ele não inventou as fórmulas que você aprende. Nenhum professor que você teve na escola inventou o que ele estava ensinando ali. Exatamente. Então, a gente tem como ensinar coisas que a gente sabe ou que a gente conhece e que não necessariamente foi a gente que inventou. É claro que essa é uma maneira de você começar, de você ir aprendendo com os outros, ensinando aquilo que você aprendeu. E quando você for ensinar uma coisa assim, ensine algo que você de fato está fazendo, explorando, entendendo. Eu, apesar de não ter grandes conhecimentos em copy naquela época, era o único assunto que eu estudava e que eu colocava em prática. E aí, quando eu comecei a ter resultados práticos com aquilo que eu aprendi, né, eu comecei a virar referência nesse assunto. Né? E por quê? Mas não é porque eu sabia, é porque eu tinha resultado e eu conseguia mostrar. Eu sabia também, mas uma pessoa sem resultado falando é diferente de uma pessoa com resultado falando. O que você falaria para uma pessoa que não tem nenhum resultado hoje ou que está começando? Porque quando você falou sobre o mercado realmente está em expansão, é enorme, não tem nenhum início ainda começou de fato. Só que o cara, vou imaginar o seguinte, o João da Silva está lá, viu esse podcast, foi lá, pesquisou, entrou na SB Copy, estudou copy, e aí ele sai, né, tira a rodinha da bicicleta e vai pro mundo. Né? Ele vai ver o fulano, ciclano com muito mais resultado, querendo ensinar, ele vê diversas pessoas e aí cria o grau de comparação. Cara, como ele está longe, será que eu consigo chegar? Né? Tem vozes, as vozes que vão ficar no seu ouvido falando, né? O que você faria para esses caras? Porque imagina que hoje o mercado ele tá crescendo, só que quando o cara se insere nesse mercado e ele vê o quanto existem pessoas, ele vai falar, será que eu tenho espaço nesse mercado? Então, aí que tá. Eu acho que esse é um dos maiores erros de quem aprende qualquer coisa dentro do mercado digital. É que o cara aprendeu, não aplicou e já quer ensinar. Sabe? Sim. Mas você fez exatamente isso. Eu fiz. Mas o mercado que eu via naquela época, o mercado digital não sabia nada de copywriting. Eles não tinham como comparar o que eu estava ensinando com alguém. Entende? Então qualquer coisa que eu trouxesse era uma novidade. Tanto que foi por isso que o mercado me abraçou nesse sentido, né? Então eu faço até hoje, mas eu fazia palestras em todos os eventos de todo mundo falando de copy e só tinha eu falando do assunto. Cara, foi só eu, pelo menos até onde eu sei, tá bom? Então eu não quero também ficar contando vantagem nesse sentido. Mas assim, eu não lembro de ter encontrado outras pessoas falando de copy, pelo menos ali até 2018, 2017, no mínimo. Eu fiquei uns 3, 4 anos sozinho. A única pessoa que falava do assunto era eu. No mercado digital. Hoje tem um monte de gente falando. Hoje as pessoas sabem o que é copy, o que é gatilho mental nesse nosso mercado, né? E aí o que acontece? Se você vai tentar entrar para competir comigo e ensinar, você vai apanhar, porra. Você vai apanhar por quê? Porque eu tenho muito mais raiz, eu tenho muito mais lastro, é muito mais difícil. Porém, o seu conhecimento de copy ou de qualquer outro assunto, com certeza não foi aplicado em vários outros lugares. Por exemplo, imagina que você é um arquiteto. E aí você aprendeu copy, você quer vir para esse mercado ensinar a copy, ou se é uma coisa que você quer começar a se desenvolver. Eu não conheço ninguém que ensina copywriting para arquitetos. Aí começa a você segmentar. Né? Aí você consegue, dentro daquele mercado, ser a novidade. Ser ter o processo de sedução daquele mercado. Né? Adaptação dos conceitos para o subnicho, né? Exato. Então, se você quer ensinar, ótimo, ensina para quem não faz ideia do que é. Ou pega um nicho separado. Eu peguei isso, um nicho separado, é que esse nosso nicho hoje cresceu. Imagina que agora teriam 50 pessoas falando de copywriting para arquitetos. Cara, eu não recomendo que você entre ali, então. Entendeu? Eu recomendo que você procure outro lugar. Outro lugar onde você vai se destacar. Agora, mais do que isso, eu comecei a ensinar copy, mas no primeiro momento que eu ensinei copy, eu já estava fazendo. Eu não era teórico. Não era uma fantasia da minha cabeça. Não. A primeira copy que eu fiz era exatamente a copy do lugar que eu estava vendendo, do produto que eu estava vendendo. Entende? Então,
Não adianta você querer ensinar uma parada que você nunca colocou em prática, porque senão a pessoa te truca e você não consegue defender. Né? E aí o cara se queima, começa a dar errado, começa a desanimar, e aí ele para de fazer. Né? Então, se você aprende algum assunto que você quer ensinar para algum mercado, procura um mercado que não conhece a respeito daquilo. Né? Então, foi o que eu fiz. Eu dei sorte. Eu dei sorte por quê? Porque, cara, eu falava inglês, eu estava no lugar certo na hora certa, o mercado estava começando, não tinha ninguém. Né? Eu lembro que, por exemplo, quando eu conheci o JP da Hotmart, cara, ele tinha 7 funcionários. Eu até vi uma foto. Acho que não sei. Você viu? Exato. Você viu aquela foto. Aquele dia foi o dia que eu conheci ele. Me passa essa foto, depois eu vou botar aqui para as pessoas que estão aqui. Depois eu te passo. Me passa a foto, vou botar na gravação. Eu conheci ele, eu conheci o Sandro, não sei se você conhece o Sandro. Então, eu conheci uma galera. Conheci o Bruno Giuliani, que depois foi um cara fantástico na minha vida até hoje, é um grande amigo. Tem uma galera ali que eu conheci naquele dia, ou naquele momento, né? Que até hoje está no mercado. E também tem uma galera que nunca mais vi. Então, qual que é a questão aqui, né? Se você sabe que aqui é o seu lugar, continua, bicho. Só continua. Vai aparecer as portas para você. Mas você tem que continuar, tentar, aplicar. E você vai dar muitas vezes errado até dar certo. Né? Se a gente contar a quantidade de coisas que deu errado e a quantidade de coisas que deu certo, na vida de qualquer empreendedor, pelo menos na minha foi assim, talvez algo em torno de 95 para 5. 95% das ideias, das coisas que eu tentei fazer deram errado. O que é dar errado? É que não deram o resultado que eu achava que devia ter. Né? Mas me trouxeram até aqui, me ensinaram, contribuíram para que os 5% desse certo. E os 5% me deixaram rico, porra. Sacou? Então, só que eu tive que penar até chegar ali, né? Quebrar a cabeça. Tem gente que vai ser mais rápido. Que vai desistir, né? E tem gente que vai desistir. É. Até muito famoso o caso agora, que tá na mídia recente, né? E não é de copyright, não é de nada. Uhum. É o tal do Luva de Pedreiro, conhece? Sim, conheço. Esse menino fez tanto vídeo, mas tanto vídeo, foi hostilizado, diversos vídeos, até que uma hora parece que alguém notou ele e começou a crescer, né? Não é nada com o mercado digital, mas é a persistência do rapaz em fazer o vídeo dele no campinho lá de terra, que chutou lá a bola no gol, chutava a bola para acertar um gol bonito. Chegou uma hora o cara explodiu, né? Esse conceito, ele tá fora do ambiente, mas também é um conceito muito claro, né? É você não desistir, não parar frente a... Você pode ser achado... Pode se achar um cara impostor, né? A síndrome do impostor, de não ensinar. Não, cara. Tem que ter lastro, tem que ter prática, né? Você falou que você demorou 3 anos para começar a pensar... Para ganhar R$1, cara. Para ganhar R$1. Eu comprei infinitos cursos antes disso, né? Porque eu tive que ir aprendendo, tive que investir primeiro. Cara, é muito comum a gente ver gente... Você vende curso também, você deve ter recebido esse tipo de coisa. Se você acha que o seu curso vai mudar a minha vida, então faz o seguinte, me dá o curso de graça e depois quando eu ganhar dinheiro eu te pago. Né? Quem nunca recebeu uma oferta como essa, né? Uma proposta tão bonita, tão tentadora quanto essa, né? Pois é, mas aí você está invertendo a lei da vida, né? A lei da vida não funciona assim. Primeiro você planta, depois você colhe. Depois você colhe. Não adianta eu plantar para você. Se eu plantar, quem vai colher sou eu. Né? Então, eu vi o Flávio Augusto falando disso, né? Cara, todo mundo que planta vai colher. É assim que funciona. Se você não plantar, e como é que você faz para plantar, né? Você tem 3 maneiras. Você pode colocar a sua dedicação. Você pode plantar colocando dinheiro, tempo ou esforço. Ou os 3. Você tem que colocar pelo menos um dos 3. Ah, eu não tenho dinheiro. Você vai ter que colocar mais tempo e mais esforço. Ah, eu tenho dinheiro. Ok, você talvez possa colocar menos tempo e menos esforço, porque você consegue contratar o tempo e o esforço de outras pessoas. Mas se você não tiver essas 3 coisas, não funciona. Então, todo mundo que comprou meu curso, ou que teve... Algumas vezes eu dei o curso de presente para algumas pessoas. Né? Mas não funciona, né? Não funcionou. Não funciona. Por incrível que pareça, não funcionou. O que eu ia dizer que não funcionou? É assim, era eu plantando para ela. Sacou? Então, ela não plantou. Ela não colheu. Lógico. Eu comecei a ensinar, né? Eu dei a porta, mas a pessoa não entrou na porta. Não adianta. Sacou? Então, esse é o ponto, né? A gente tem que ficar o tempo suficiente. E você falou do Luva de Pedreiro, só para não perder esse assunto que eu achei legal. Quantos vídeos esse cara fez iguais, no mesmo jeito, no mesmo formato, porque ele acreditava, porque ele achava divertido, porque ele gostava, sem ninguém assistir. Exato. Até que as pessoas assistiram. E aí, quando elas foram olhar para trás, a quantidade de conteúdo semelhante que ele tinha feito era tão gigantesca
que alimentou e a galera continuou assistindo aqueles vídeos antigos que começaram a ter views depois. Exatamente. O pessoal voltou e revisitou, né? Falou, cara, não é só um vídeo só, tem mais e mais coisas que ele Só pode... que ele teve que acreditar, sei lá, 6 meses, 1 ano ou mais, fazendo um monte de vídeo, falando exatamente a mesma coisa que ninguém tava nem aí. Que a internet inteira não tava nem ligando. Exatamente. Imagina se ele parasse no segundo ou no terceiro. Não teria nenhuma expressividade, né? Ou um vídeo antes dele estourar. Sacou? Parou o anterior, antes não postou. Isso é importante. É até dar certo, A gente entendeu? fala de consistência, né? Isso é muito importante. Rafa, pra gente... Tá muito bom esse papo, cara. A gente pra encerrar, eu queria, assim, pedir pra você. Você tem uma frase que te guia? Tem algum contexto, alguma história, se for falar de copyright, que você queria deixar aqui para as pessoas que estão até agora nos assistindo, gostando desse papo, que elas pudessem sair desse vídeo e falar, caraca, além de tudo que eu aprendi, essa frase fez sentido, né? Porque geralmente o ser humano ele decora são fragmentos, né? Eu queria deixar assim, qual que é a frase que você gostaria de deixar para as pessoas? Cara, não é necessariamente uma frase, mas é um conceito, né? Eu falo para meus alunos isso o tempo todo. Cara, a gente acha que cursos vão mudar a nossa vida, e eles mudam. O conhecimento que você adquire é o que vai fazer diferença entre você ter resultado ou não. Porém, tem algo que eu acredito que tem ainda mais poder e mais influência do que o conhecimento, que é as pessoas que você conhece. Cara, a gente se conheceu no Mastermind, num encontro de empresários, e eu conheci uma infinidade de outras pessoas. Semana passada eu estava no evento sexta, sábado, domingo, encontrando alguns amigos e conhecendo gente nova. E lá eu, claro, fecho clientes, também converso com as pessoas, mas ali eu conheço pessoas que eu não sei o que pode ser no futuro. Eu tive pessoas que eu conheci em evento que depois viraram meus sócios, ou que me geraram muitos resultados como afiliado, ou que eu gerei como afiliado para eles, ou que aconteceu os dois. Né? Então, hoje, por exemplo, cara, o Mastermind do Damasio, que é um dos que eu participo, custa R$100 mil. E eu conheci ele junto lá, a gente começou a fazer o primeiro curso juntos, e hoje eu posso pagar R$100 mil para o meu amigo que me escutaria sem eu pagar nada. Mas eu posso pagar para ele, e quando eu pago, eu não estou pagando para ele, eu pago para eu me comprometer. Então, ele foi uma das pessoas que mudou completamente minha história. O Érico é um cara que eu sou extremamente grato. E, de novo, então, qual que é o conceito central? Você precisa conhecer pessoas que estão indo para o mesmo lugar que você. Você precisa estar no meio dessa galera. Você precisa cara, mas eu não sei o que eu vou fazer. Bicho, compra o ingresso e vai. Em qualquer evento de marketing que você puder ir. Se ali é o seu lugar, se ali é a sua casa, vai para casa, porra. Sabe? Mas eu tenho que sair no fim de semana. Tem. Se você não está disposto a isso, então não é o seu lugar. Porque você não tem o tesão suficiente para fazer a parada acontecer, entendeu? Então, o que mudou minha vida foi conhecer pessoas que mudaram minha vida junto. Sabe? O conhecimento foi essencial. Mas se eu não fosse atrás de me aproximar das pessoas certas que estavam indo para o mesmo lugar que eu, tá parecendo pitch como é que chama? De mentoria. Mentoria. Né? Não é pitch de mentoria, não vou vender nada, tá? Mas é a verdade. É a verdade. Né? Então, funcionou para mim e eu recomendo que todo mundo faça isso. Se envolva com as pessoas, conheça, ajude, apoie, trabalhe de graça se precisar. Quantas vezes alguém que eu conheci num evento que precisou da minha ajuda, eu vi que genuinamente precisava de ajuda, eu parei e fui lá e, cara, eu já cobrava o olho da cara para fazer copy e fiz de graça para a pessoa ali, porque eu vi que ela precisava de ajuda e ela pediu o meu apoio. E depois, eventualmente, eu precisei dela ou não. Muitas vezes não precisei. Né? Mas então, essa dedicação de você, de fato, ajudar as pessoas... Aí é uma questão da lei do universo, né? Eu acredito que se você planta de novo, você vai colher. E se você ajuda as pessoas, vai retornar para você. Independente do que você acredite, eu acho que todas as pessoas que eu ajudei tiraram muito valor e de alguma maneira fui recompensado por isso. Né? Então, mas sempre de forma genuína. Né? Então, cara, aquela coisa, a gente está aqui no podcast, eu não tô cobrando cachê para estar aqui, digamos assim. Né? Então, porque eu não teria dinheiro pra pagar esse cachê seu, viu? Não faz sentido a gente cobrar, não é, cara? Por quê? Porque a gente é parceiro, poxa. Porque eu posso te apoiar, você pode me apoiar. A gente tem, inclusive, negócios que talvez até compitam, em certa forma. Se tem uma agência, eu também tenho e tal. E daí? E daí? Eu quero apoiar vocês, eu quero que vocês cresçam, eu quero crescer. Tem espaço para todo mundo. Mas, em relações pessoais genuínas. Né? Poxa, a gente antes de estar aqui, estava ali comendo uma coxinha e conversando. É uma amizade real, não é uma parada de só comercial. Acho que esse é a grande sedução desse mercado para mim foi essa. Foi eu ver um lugar em que as pessoas, nem todo mundo, mas que a gigantesca maioria das pessoas realmente são pessoas legais, interessantes, boas, que querem ter proximidade, poxa, eu conheci milhares de amigos aqui, né? Então, enfim, essa é a minha casa e eu recomendo que se é a sua casa também, vocês têm que vir e participar.
e vir atrás. E, cara, conhecer mais gente. Acho que isso mudou minha vida e eu recomendo que as pessoas façam isso. Que legal, hein, Rafa? Valeu, querido. Obrigado, cara. Tamo junto. Gente, esse foi mais um Scala Podcast. Espero que vocês tenham gostado. E, como de praxe, se você gostou, a gente pode saber comentando nesse vídeo. E também deixando o like, compartilhando com alguém que quer aprender copy. E, claro, acompanhando o Rafa, que está aqui na descrição, todos os contatos dele. Até a próxima. Tchau, tchau.